dia, eu sou a Keila Nossi e esse é o devocional diário da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte. Seja muito bem-vindo ao nosso meio, que nesse momento você possa aquietar o seu coração, preparar um ambiente para que você possa pegar a sua Bíblia, se debruçar aí na leitura da palavra, que o Espírito Santo te leve a uma compreensão daquilo que Ele tem para você e que você ouça atentamente aquilo que Ele quer lhe dizer para direcionar a sua vida e o seu dia hoje. Nós estamos no livro de Marcos e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 9. O capítulo 9 de Marcos se inicia com a transfiguração de Jesus. Ele leva os seus 3 discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, a um alto monte, onde a sua aparência se transforma e ele é visto em glória conversando com Moisés e Elias. Este é um momento significativo, pois revela a divindade de Jesus e confirma-lhe a sua missão de salvador da humanidade. A voz de Deus que surge da nuvem ataça a importância de ouvir o Filho, porque ele verdadeiramente é Deus. Após descer do monte, Jesus e seus discípulos encontram uma multidão e um pai aflito, cujo filho está possuído por um espírito imundo que não consegue ser curado pelos outros discípulos. Jesus, depois de curar o menino, pronuncia palavras sobre a importância da oração e do jejum, que potencializa, que abre portas para que o Espírito Santo tenha liberdade para agir, destacando ali que certos demônios, certas lutas, certas batalhas só podem ser vencidas através dessas práticas. O capítulo também inclui uma lição sobre humildade, quando os discípulos discutem quem seria o maior entre eles. Jesus então coloca uma criança no meio deles, ensinando que quem receber uma criança em seu nome recebe a ele. Ele também alerta sobre as consequências de escandalizar um desses pequenos, enfatizando a seriedade de cuidar dos vulneráveis. Por fim, Jesus então fala sobre as mãos, os pés e os olhos que nos levam ao pecado, exortando a arrancá-los se for necessário, iniciando ali um processo de seriedade na luta contra o pecado e a separação que ele causa. Diante dessas situações apontadas no capítulo 9 de Marcos, nós podemos pensar que a transfiguração é um momento poderoso que nos lembra da glória de Jesus. E nós precisamos ter momentos assim em nossas próprias vidas, onde nós buscamos a presença de Deus em oração, aonde nós desenvolvemos ali uma conversa, um diálogo sincero, aonde nós seremos confrontados com a nossa identidade, com a nossa missão e principalmente consolados pelo nosso Deus, permitindo que a luz do Senhor nos transforme, nos santifique e nos ajude a ver as coisas sobre uma perspectiva correta e nos fortalece na nossa luta em crescimento à nossa fé. Foi isso que Jesus viveu naquele momento. Ele teve a sua identidade reafirmada, ele recebeu ali palavras de Moisés e Elias e do próprio Pai sobre quem ele era, a missão que ele deveria cumprir, e ele teve fortalecimento para seguir em fé. Nós também precisamos entender que a cura do menino ali enfatiza a necessidade de oração e jejum em nossas vidas espirituais. Muitas vezes nós enfrentamos desafios que parecem impossíveis de superar. Jesus nos ensina que a intimidade com Deus, através de uma oração sincera e do jejum, é crucial na luta contra essas batalhas que são muito grandes e dificuldades que nós às vezes achamos impossíveis. Por isso nós estamos nesse movimento de oração e jejum e nós te convidamos a fazer parte em seriedade para que você alcance não aquilo que você deseja, mas aquilo que Deus já tem para a sua vida.
O ensinamento de Jesus sobre receber uma criança nos convida a refletir sobre a nossa atitude em relação aos mais vulneráveis, aqueles que estão sendo desprezados pela sociedade. Nós somos chamados a ser humildes, servindo uns aos outros e mostrando compaixão, porque a verdadeira grandeza no reino de Deus é medida pela nossa capacidade de amar e servir. Por isso nós não podemos querer avançar o nosso reino, a nossa vida, pensando na nossa prosperidade, mas nós precisamos ter a mentalidade do reino de Deus como uma família. Nós precisamos nos levantar para acolher, para apaziguar a vida dos outros, para levar paz, esperança, ter esse olhar atento àqueles que estão ao nosso redor e de auxiliá-los. Tem uma outra passagem bíblica que o Senhor fala: olha, se vocês deram de comer, deram de beber, se vocês foram visitar esses pequenos, a mim vocês fizeram, porque nós estamos fazendo isso para a família. Nós somos a família do Senhor aqui na terra. E então Jesus, ele fala ali sobre a luta do pecado, de arrancar o que é necessário para que nós evitemos esse afastamento ali do relacionamento com ele, usando uma linguagem forte para destacar a urgência de lidar com as nossas fraquezas. Ele diz: olha, se for necessário, arranque um membro do seu corpo. Mas isso ele não é para ser literal, mas é para que você entenda a compreensão e a responsabilidade que você tem de lutar até derramar o seu sangue contra o pecado. Isso nos leva a nos questionar em que em nossas vidas nós precisamos ser confrontados e o que nós precisamos realmente remover. A luta contra o pecado deve ser tratada com seriedade. Não podemos permitir que nada nos afaste de uma vida plena em Cristo. Então hoje faça essa análise. Se for necessário, evite pessoas, evite lugares, evite circunstâncias e situações, mas não deixe de ter um relacionamento íntimo com o seu Deus. Não deixe com que nada te afaste dos planos dele para você. Leve a sério a sua vida de santidade. A oração, ela deve ser uma prática constante em nossa vida cristã. Acompanhar a jornada espiritual um dos outros é essencial. Jesus, ele não estava sozinho na sua missão, ele tinha os seus discípulos. E da mesma forma, nós precisamos de comunhão e apoio mútuo na caminhada de fé, encorajando e fortalecendo uns aos outros. Por isso, na luta da sua santidade, encontre pessoas que você confie, ore por elas para que Deus as envie, para que você possa, então, compartilhar as suas lutas, os seus pecados e ter alguém ali para te supervisionar e caminhar com você para te fortalecer. Que em nome de Jesus, essas reflexões do capítulo de hoje nos inspire a aprofundar o nosso relacionamento com Cristo, buscando uma transformação sincera, humildade e compromisso com o reino de Deus em nossas vidas. Que o Senhor te abençoe, que Ele fale ao seu coração de uma forma tremenda e que você o obedeça e se aproxime ainda mais dele. Que Deus te abençoe e nós nos vemos amanhã.